Olá, alunos do CEPIT, do sexto ano. Bom, nós estamos com muita saudade de vocês e não podemos parar os nossos estudos. Como você sabe, nós estamos vivendo um momento bem difícil, porém, nós professores estamos sempre dispostos a ajudar vocês nesse momento em relação aos estudos. Então vamos lá, hoje nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre, tá? Aqui com o nosso livro novo, certo? E nós do sexto ano, né, vamos trabalhar o gênero HQ, Histórias em Quadrinhos, a narração quadro a quadro. Bom, como você sabe, você já conhece esse gênero, porque você tem contato com esses livros, com essas histórias em quadrinho, você sabe que são narrações, certo? Porém, de uma maneira diferente. A narração, a história contada, delimitada nos quadrinhos. Então, hoje você vai aprender as características e os elementos desse gênero, certo? Então, vamos lá. Acompanhe comigo aqui. Histórias em quadrinhos ou HQs? Bom, fique atento a isso, porque vai ter momentos que eu não vou falar mais histórias em quadrinhos e sim diretamente HQ, certo? É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência normalmente na horizontal. Turma, as histórias e quadrinhos elas podem vir na horizontal ou na vertical. Vocês conhecem algumas ramificações das HQs, que são as charges, os cartoons, só que na nossa aula nós vamos trabalhar diretamente com as HQs. Essas histórias, elas possuem os fundamentos básicos da narrativa. Bom, lembra aí comigo, quais são esses fundamentos básicos, né? Enredo, personagem, tempo, lugar e o desfecho, certo? Então, esses 5 elementos da narrativa, eles são fundamentais também nas nossas historinhas em quadrinhos. Apresentam linguagem verbal e não verbal. Fiquem atentos a isso. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Tá? São uma das características do gênero HQ. O que vem ser, professora Marília, a linguagem não verbal? A linguagem não verbal, elas são as imagens. E a linguagem verbal são os textos, ok? São os textos, é a história em si. Então, fique atento a essa característica. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Os balões, turma, eles são um dos elementos da HQ. Agora adiante, nós vamos trabalhar cada um desses elementos. Então, fique atento, se você quiser anotar aí no seu caderno, anote, tá? Lembrando que tudo que eu estou passando aqui no nosso vídeo tem no seu livro didático, tá? Vamos lá. Elementos de uma HQ. Balões de fala. Bom, nós temos vários tipos de balões de fala e aqui eu coloquei os mais importantes. Vamos analisar cada um deles? Vamos lá. Balão de fala mesmo. Nós temos esse aqui, tá, turma? Que ele tem a setinha puxada para cá. Ele não tem nem tracejados, nem ondulações, ele é diretamente para a fala. Tem o balão de pensamento, que ele parece uma nuvenzinha. Esse balão de pensamento, ele geralmente vem com as 3 bolinhas e lembra muito uma nuvem. O balão de grito é esse que vem com raiozinho. O de cochicho, ele vem com os tracejados, ó. Pode reparar que ele tem os tracejadozinhos, certo? O balão de amor, representado por um coração, e o de ideia, que nós temos aqui a bolinha também, vem as 3 bolinhas, e geralmente vem uma lâmpadazinha dentro do balão de ideia, certo? Então, os balões de fala, os principais são fala, pensamento, grito, cochicho, amor e ideia, ok? Vamos lá. Próximo elemento. Metáforas visuais. Bom, nós temos muitas metáforas visuais nas nossas HQs em geral, certo? E você precisa identificar, você precisa conhecê-la, tá? E para que serve? As metáforas visuais, elas são figuras cinéticas que produzem uma sensação de movimento ao desenho. Olha só, vamos analisar aqui, tá? Por favor, essa HQ da Turma da Mônica.
Olhem bem, vocês podem reparar essas nuvenzinhas marronzinhas aqui, que são metáforas visuais, certo? Elas indicam o quê? A poeira levantada ali daquela correria entre eles, certo? Então, esses balãozinhos marrom, essas nuvenzinhas marronzinhas, elas representam essa poeira. Vocês podem analisar essas estrelinhas aqui? Essas estrelinhas representam as pancadas que a Mônica está dando no Cebolinha e no Cascão, ok? Aqui nessa HQ a gente ainda tem outros elementos que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá? Então, as metáforas visuais, elas são essas imagens que representam essas sensações e movimentos, tá? Quadro ou vinheta, tá? Não existe nenhuma HQ que não tenha quadro ou vinheta, certo? Chamados também de quadrinhos, é o espaço no qual acontece uma ou mais ações. Então, podem reparar esses que eu coloquei aqui para você visualizar melhor. Geralmente, de forma retangular ou quadrangular, funciona como uma moldura de um momento de ação. Tem a função de delimitar, separar, indicar o espaço entre as diferentes imagens. Então, olha só, turma, é a moldura da narração. Essa moldura é o quadro ou a vinheta. Quando eu perguntar para vocês quantas vinhetas nós temos na HQ tal, você já sabe que são os quadrinhos, certo? Onomatopeias, tá? Vocês com certeza já devem ter visto onomatopeias em inúmeras HQs. As onomatopeias, elas são palavras que imitam a voz de animais, ruídos ou de objetos. É a representação gráfica dos sons, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, o bu. O bu representa uma explosão. Olha só. Um bu representa uma explosão. Então, é o som de uma explosão. O toque-toque. O toque-toque é o som do quê? Da batida na porta. Nós temos o crash, que é quando se joga a água, certo? Nós temos o zoom, que é o barulho da abelha. Nós temos o ops, que é o espanto, e assim por diante. Então, são inúmeras as onomatopeias, tá? Que são as representações gráficas do som. Ok? Legendas. As legendas, elas aparecem frequentemente em forma retangular no alto da vinheta e tem a função de delimitar o texto que representa a voz do narrador. A legenda, desculpa, em uma HQ, ela representa a voz do narrador. Além da voz dos personagens que vem nos balões, nós temos a legenda que traz a voz do narrador. Linhas cinéticas. A linha cinética é um recurso gráfico usado em histórias e quadrinhos para dar a sensação de movimentos aos personagens e objetos. Assim como as metáforas visuais, as linhas cinéticas também representam movimento. Se o personagem está correndo, se o personagem está pulando, se o personagem está andando. Então, olhem aqui, ó, são as linhas que vem nas histórias em quadrinhos, ok? Todas essas linhas que vocês veem, que indicam movimentos, elas, tanto dos objetos quanto dos personagens, elas são chamadas de linhas cinéticas, ok? Muito parecido com as metáforas visuais, certo? Só que elas representam linha mesmo e as metáforas visuais, elas representam os desenhos. Vamos lá. Bom, mediante, espero que você tenha entendido, né? Como os elementos da HQ, como ela funciona. Lembrando que é uma narração em quadrinho e ela apresenta os 5 elementos da narrativa, tá? Recapitulando um pouco para vocês. Nós temos tipos de balões de falas, nós temos onomatopeias, metáforas visuais, linhas cinéticas. Então, acredito que mediante a tudo isso que eu expliquei para você, você vai conseguir fazer a nossa atividade do nosso livro didático, tá? Só mostrando para vocês. Você abre seu livro didático, você tem a parte de livro de atividades, e você tem a nossa parte aqui, ó, produção de texto, 6º ano. Então, a atividade que eu estou colocando para vocês fazerem é a atividade da página 2 à página 6, tá? É essa atividade aqui, ó, da vida de passarinho em quadrinhos.
Então, na próxima aula, nós iremos fazer a correção dessas atividades, tá? E tem uma proposta de produção aqui que eu vou ler para vocês, explicar um pouquinho como funciona, tá? Inspirando-se nos textos presentes na proposta 1, Vida de Passarinho, de Caule, Sabiá, de Sidônio Moralha, cria sua HQ para compor um gibi sobre a vida de passarinho. Então, a proposta aqui, turma, é a criação de uma HQ. Lembrando que você irá fazer essa proposta aqui lá na nossa primeira folha anexa. Deixa eu ajudar vocês. Você vai aqui no final do nosso livro. Aqui, ó. Produção de texto 1 HQ, que é a sua produção de HQ. Então, bons estudos e aguardarei o retorno dessa HQ assim que nós voltarmos com as nossas atividades. As atividades de interpretação, na próxima aula farei a correção para que você faça a sua correção em casa para ver se está tudo ok, ok? Até logo e bons estudos!